Como nosso combinado, né? No meu tempo de fazer aula de revisão, então aí eu preparei fazer um vídeo com a resolução dos exercícios da lista, né? Para aqueles que estão estudando ou que tentaram realmente fazer a lista, tirar suas dúvidas, ok? Então vou responder os exercícios da lista do 1 ao 12 e depois vou responder também as duas listas de exercícios, os dois testes que vocês fizeram e duas questões extras. Então o vídeo pode ficar um pouquinho longo, ok? Mas, enfim, segue o barco, ok? Vocês podem acelerar eles aí, qualquer coisa. Algumas eu já respondi em sala, mas aí eu vou recapitulando aqui do mesmo jeito, certo? Então a primeira questão é o seguinte, ó. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Bom, se ele vai atingir o ponto mais alto da rampa, nos indica que ele está subindo a rampa. Eu tenho aqui uma rampa. Podemos modelar essa rampa como triângulo retângulo, né? Porque eu tenho aqui um ângulo de 90 graus entre a altura e o comprimento da rampa, ok? E aí ele diz o seguinte, que você tem 2,2 metros, então aqui a altura é 2,2 metros, certo? E que o paciente, ao deslocar 3,2 metros, então o paciente estava aqui no início da rampa, e aí ele caminhou até um ponto, certo? Aqui, e aí nesse ponto que ele caminhou, a altura em que ele estava é de 0,8 metros, certo? E percorreu 3,2 metros. E a questão que pergunta para você, quanto ainda ele tem que caminhar para atingir o topo. Então ele quer essa distância aqui, ó, certo? Que eu chamei de x. De onde ele parou até ele chegar no topo da rampa, certo? Aqui eu tenho um ângulo, né? Um ângulo agudo. E aí, se vocês observarem, essa altura de 0,8 metros divide o triângulo em dois, né? Você tem dois triângulos. Tem um triângulo maior, que compreende a rampa toda, certo? E tem um triângulo menor, né? E aí, uma das consequências do teorema de Tales é que, como você dividiu um triângulo, onde um desses lados desse novo triângulo é paralelo ao outro, então esse lado aqui de 0,8 metros é paralelo ao lado de 2,2 metros, então você tem dois triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais, ok? Então o lado de 2,2 metros é proporcional ao lado de 0,8 metros, ok? E o lado de 3,2 metros, que é o que ele percorreu, é proporcional ao lado do triângulo todo. Então veja, ó, porque isso é proporcional, eu posso fazer a divisão. Então 2,2 metros, certo? Dividido por 0,8 é igual ao pegar o lado do triângulo maior, que é o lado do triângulo maior é o x mais 3,2 metros, que me dá esse comprimento todo aqui, ó, que é o do triângulo maior. Já que, como numerador, eu peguei também o lado do triângulo maior, dividido pelo lado do triângulo menor, que seria aqui 3,2 metros, ok? Bom, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado, né? Então, você fica com, de um lado, x mais 32, que multiplica por 0,8, e do outro lado igual a 3,2 que multiplica 2,2, ok? Professor, conta com decimal, ó, 3,2 vezes 2,2, tira a vírgula, certo? A mesma coisa de você fazer 32 vezes 2, vezes 22. Depois,
você tem uma casa do 32 e uma casa do 22. Então, você tem que botar duas casas, ok? 32 vezes 22 dá 704, né? Mas como é 3,2 vezes 2,2, tem uma casa do 3,2 e uma casa do 2,2. Então, você volta duas casas. Então, fica aqui a vírgula. Então, dá 7,4. Ok? Do lado de cá, você tem 0,8 que multiplica x, mais 0,8 que multiplica 3,2. E aí, 0,8 vezes 3,2, você vai seguir o mesmo princípio. É a mesma coisa que você fazer 32 vezes 8 e depois andar duas casas. Ok? Então, isso vai te dar 2,56. É igual a 7,4. E aqui eu vou repetir o 0,8 vezes x. Quem tem x fica de um lado, quem não tem fica do outro. Não é assim? Então, fica 0,8x igual a 7,04 menos 2,56. 7,04 menos 2,56 dá 4,48. Então, 0,8x é igual a 4,48. 0,8 está multiplicando. Então, você vai pegar ele e vai passar dividindo. Então, quem é x? É 4,48 dividido por 0,8. X, que vai ser a mesma coisa. Você pode fazer essa conta assim, ó. 4,48 dividido por 0,8. Ando uma casa aqui também. Então, a mesma coisa de fazer 44,8 vezes 8. Mas ainda tem uma vírgula aqui. Então, você pode tirar essa vírgula e acrescentar o zero. Então, quando você divide 4,48 dividido por 0,8, vamos fazer 448 dividido por 80, certo? E isso daí vai dar 5,6. Ok? Ou seja, letra D. Para que ele chegue ao topo, ele teria que andar mais 5,6 metros. Show? Vamos para a próxima. Segunda questão da lista, certo? Você tem uma situação aí, ó. Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Essa largura é aqui, ó, da figura, ok? Para isso, fixa um ponto A, tá aqui o ponto A, a margem e na margem em que está e o ponto B na margem oposta. Fixa os dois pontos. A seguir, ele desloca 40 metros perpendicularmente a B. Então, ele deslocou aqui 40 metros até o ponto C e perpendicular. Por isso, aqui tem um ângulo de reto, um ângulo de 90 graus. Eu expliquei a vocês que quando falo que duas coisas são perpendiculares, elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok? E aí, ele mediu esse ângulo ACB, que é esse ângulo aqui, ó. ACB. Então, o ângulo está no C aqui, certo? Que foi de 44 graus. Aí o que ele quer que você calcule quanto é que vale esse L, essa largura do rio. Observe que nesse triângulo retângulo, o lado que está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Então aqui é a hipotenusa, ok? Quem está tudo em relação ao ângulo de 44 graus, que é o ângulo que eu conheço. Quem está de frente para o ângulo de 44 graus é o L. Então, o L aqui é o cateto oposto, certo? E o 40 está grudado aqui no ângulo de 40 graus. Então, o 40 é o cateto adjacente, ok? Você sabe a hipotenusa? Não. Você quer descobrir a hipotenusa? Não, também. Quem é que você quer descobrir? Eu quero descobrir o cateto oposto. E eu tenho o cateto adjacente. Então, eu tenho que usar uma razão trigonométrica entre as três que relacione cateto oposto e adjacente. E a relação entre catetos é quem? A tangente, né? A tangente de um ângulo, que nesse caso é 44 graus, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nesse caso, a tangente de 44 graus é a divisão. Quem é o oposto? É o L, que eu quero descobrir, e o adjacente é 40 metros, certo? E aí ele te deu na questão o valor da tangente. O valor da tangente de 44 é 0,96. E vou repetir L sobre 40.
Agora, para descobrir o valor de L, eu vou multiplicar cruzado. Aqui não tem nada embaixo, é como se tivesse um 1, né? Então, L vezes 1 vai dar L. E vai ser igual a 40 vezes 0,96. Professor, como é que eu faço a aplicação? Né? 40 vezes 0,96. Esquece a vírgula do 96. Faz 40 vezes 96, certo? 40 vezes 96 dá 3.840. Mas, lembre que você tirou a vírgula. E aqui eu tenho quantas casas? 2. Então, eu tenho que botar 2 casas também. Então, dá 38,4. Então, a largura do rio é 38,4 metros ou 40 metros. Vai dar a mesma coisa, certo? Lembra uma coisa, pessoal. Tem que ser coerente. Faz sentido, né? Aqui medir 40 metros e essa largura medir 38,4. Estão números aí que estão próximos. Se você olhar a figura, realmente faz sentido esse cálculo. E até porque o ângulo ali de 44 graus, né? Lembre que o ângulo de 45 graus, o cateto oposto e o adjacente são iguais, né? Porque o seno e o cosseno são iguais. Então, 44 não é próximo de 45, então o cateto oposto e o adjacente tem que ser, né, muito próximos. E 38,4 e 40 metros realmente são próximos, ok? Vamos para a próxima, uma questão mais teórica, ó. Só para vocês revisarem, ângulos complementares são ângulos que a soma dá 90 graus. Um é o complemento do outro. Então, quando eu quero achar o complemento de um ângulo, eu quero saber o ângulo que somado a ele dá 90. Então, alfa e beta são dois ângulos, são complementares, por definição, né? Se e somente se alfa mais beta dá 90 graus, ok? Então, dois ângulos complementares são dois ângulos agudos, obviamente, porque para dar 90 graus, ambos têm que ser menores que 90, a não ser que um deles seja zero, mas no nosso caso não faz sentido, né? Um ângulo zero, já que a gente está trabalhando com triângulo. Esses ângulos aí tem que dar soma, tem que dar 90, ok? Essa é a definição. E existe uma relação que ele pede aqui, que como a soma deles está 90, e a gente mostrou isso em sala de aula, o seno de alfa é o cosseno de beta, e o cosseno de alfa é o seno de beta, certo? O cosseno de um é o seno do outro, o seno de um é o cosseno do outro, certo? Então, olha, agora considere que o seno de 10 graus é 0,17, seno de 80 graus é 0,98. E a gente tem que calcular o cosseno, o seno e a tangente. Veja, o cosseno de 10 graus a gente pode obter porque 80 graus mais 10 graus dá 90. Então, eles são complementares, ok? Se eles são complementares, eu sei que o cosseno de 10 graus é igual ao seno de 80 graus. E, portanto, que é o seno de 80? 0,98, certo? Eu sei também que o cosseno de 80 graus é igual ao seno de 10 graus, que é quanto? 0,17, ok? E a tangente, vocês podem lembrar que a tangente de um ângulo, nesse caso de 10 graus primeiros, a gente pode obter dividindo o seno pelo cosseno. O seno de 10 graus é 0,17 e o cosseno de 10 graus, que a gente acabou de encontrar, é 0,98. Então, se eu fizer a divisão, você pode dividir 17 por 98. Você pode andar com as casas em cima e embaixo, que dá no mesmo, ok? Se você pegar 0,17 e dividir por 0,98, vai te dar aproximadamente 0,167 ou 0,17, melhor dizendo, né? Mas para não ficar igual ao seno, vamos trabalhar com 1,67, ok? Já a tangente de
80 graus é o seno de 80 graus dividido pelo cosseno de 80 graus. O seno de 80 graus é 0,98 e o cosseno de 80 graus, que a gente acabou de encontrar, 0,17, certo? Como eu falei, você pode andar a casa em cima 2 vírgulas, fica 98 dividido por 17, dá no mesmo, que o que você fez em cima, você fez embaixo. E aí, 98 dividido por 17 vai te dar 5,76. Show? Então, era para a gente revisar as consequências e o que são ângulos complementares e também aproveitar para revisar que tangente é seno sobre cosseno. Quarta questão, analise abaixo os itens são verdadeiro ou falso. Dois ângulos são complementares se sua soma dá 90. Verdadeiro, né? A gente acabou de ver. Dois ângulos alfa e beta são complementares, então cosseno de um é igual ao cosseno do outro, seno de um é cosseno de outro. Falso. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Cuidado. Ok? Considerando que o seno de 70 é 0,94 e o seno de 20 é 0,34, o cosseno de 20 é 0,94 e o cosseno de 70 é 0,34. 20 mais 70 dá 90 graus. Portanto, eles são complementares. Ok? Se eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, ele está perguntando, então, quem é o cosseno de 20? O cosseno de 20 é igual ao seno de 70, certo? E quem é o seno de 70? 0,94. E quem é o cosseno de 70? O cosseno de 70 é igual ao seno de 20. E o seno de 20 é 0,34. Então, está perfeitinho, né? Verdadeiro. Show? Quinta questão. Primeira coisa, ele pede para mostrar que a tangente é seno sobre cosseno. Ok? E depois a gente usa essa relação para calcular a medida x do triângulo. Então vamos para a primeira parte. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Aqui é a hipotenusa A e aqui é os catetos, ok? O que acontece? Vamos fazer então, quem é o seno? O seno de um ângulo alfa aqui é o oposto sobre a adjacente a alfa, ou sobre a hipotenusa, desculpa. O oposto a alfa é o C, a hipotenusa é A. E quem é o cosseno de alfa? É o adjacente, que é B, sobre a hipotenusa A. Ok? Então, e a tangente é o oposto, que é C, sobre o adjacente, que é B. Então, você tem as três razões trigonométricas aí. Se eu fizer seno de A sobre cosseno de alfa, eu vou ficar, uma divisão, uma fração em cima, uma fração embaixo, que é um seno C sobre A, que é um cosseno B sobre A. Como é que a gente divide fração? Que eu ensinei, forma fácil, repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vou inverter a de baixo. Agora, eu estou multiplicando o A e dividindo. Isso corta. Então, sobra C sobre B. E quem é C sobre B? Cateto oposto sobre adjacente é justamente a tangente. Ok? Show, né? A gente mostrar que a tangente é seno dividido pelo cosseno. Agora, vamos aplicar aqui nesse triângulo. Tem um triângulo aqui com ângulo de 43 graus, certo? Aqui a hipotenusa está de frente com o ângulo reto. Aqui o x é o cateto oposto. E os 10 centímetros é o cateto adjacente. Eu quero descobrir o valor de x. Então, a hipotenusa não vai me servir, eu nem quero ela. Eu vou trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente. Ok? Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, a tangente de 43 graus, certo? É o cateto oposto sobre adjacente. Quem é o oposto? É x, quem é o adjacente? 10 centímetros. Mas eu sei quanto é o tangente de 43? Não, mas eu sei quem é o seno e quem é o cosseno.
eu posso escrever a tangente como seno de 43 dividido pelo cosseno de 43, que é igual a x sobre 10. Deixa eu separar aqui, certo? Quem é o seno? Foi dado na questão 0,68. Quem é o cosseno? 0,73. Ok? Isso é igual a x sobre 10. Então, vamos multiplicar cruzado. X vezes 0,73, 0,73x. E multiplicar por 10 é andar uma casa. Então, fica 6,8. 0,73 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 6,8 dividido por 0,73. Novamente, você pode usar a técnica de andar com a vírgula. Vou andar uma vírgula em cima, uma casa, fica 68, e vou andar com uma vírgula embaixo, 7,3. Mas ainda tem uma vírgula, então você anda mais uma casa em cima, 680, e embaixo 73. Também é uma coisa de fazer 680 dividido por 73, que dá 9,31 centímetros, certo? Já que o 10 está em centímetros, o x também vai sair em centímetros. E novamente, fez a conta, avalie se faz sentido. 43 graus, próximo de 45. Então, os catetos são próximos, né? Então, 9,31 para 10 faz sentido o valor aí. Ok? Vamos para a próxima. Ó, tem aqui uma figura, um ângulo de 55 graus, um triângulo retângulo. Tenho aqui o x e o 27. Esse lado aqui é a hipotenusa. Em relação ao ângulo de 45, o x é o cateto oposto, está de frente, e o 27 é o cateto adjacente. Ok? Então, a primeira coisa que ele pede é, na letra A, o valor de x. Novamente, eu tenho que usar a tangente de 55, porque eu quero o oposto e tem um adjacente. E quem relaciona cateto é a tangente. Tangente de 55 é o cateto oposto, que é x, sobre o adjacente, que é 27. Eu sei que é tangente? Não, mas eu sei que é um seno, que é o cosseno. Então, vou escrever a tangente como seno dividido pelo cosseno, certo? X sobre 27. E quem é o seno? 0,81. E quem é o cosseno? 0,57. É igual a x sobre 27. Para encontrar o valor de x, eu vou multiplicar cruzado, né? Então, vou ficar, ó, x vezes 0,57. 0,57x igual a 27, que multiplica 0,81. Vou repetir o 0,57x e vou pegar 27 e multiplicar por 81, né? 27 vezes 81 dá 2.187. Mas lembra as duas casas aqui, ó. Então, eu tenho que andar duas casas aqui, 21,87. 0,57 está dividindo, ou está multiplicando, vai passar dividindo. Ok? Novamente, dividir com o número decimal, vou mandar a vírgula. Em cima eu vou andar duas casas, então vai ficar 2.187. E vou andar duas casas embaixo também para compensar. Então, fazer 21,87 dividido por 0,57 é a mesma coisa de fazer 2.187 dividido por 57, que vai me dar 38, aproximadamente 4 centímetros, certo? Aí, para brincar aqui com vocês, ele coloca também pedindo o seno de 35. 35 e 55 são os complementares. Então, o seno de 55 é o cosseno de 55, que é igual a 0,57. E o cosseno de 35, porque eles são complementares, vai ser igual ao seno de 55, que é igual a 0,81, certo? E a tangente de 35, aliás, é o seno sobre o cosseno, que é 0,81 dividido por 0,57. E 0,81 dividido por 0,57 vai te dar 1,9.
Show? Próxima. Ó. Vimos que o triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Então, responda, como identificamos o triângulo retângulo? A gente identifica pela presença, né? O triângulo tem 3 ângulos, por isso o nome é triângulo, 3 lados, 3 ângulos internos, certo? E o triângulo retângulo tem a presença do ângulo reto. Um dos ângulos do triângulo é o ângulo reto, ou o ângulo de 90 graus. Ok? E aí a gente chama de triângulo retângulo. Certo? O que afirma de teorema de Pitágoras? Ó, o teorema de Pitágoras, ele afirma que se eu tiver um triângulo retângulo aqui, certo? Aqui a hipotenusa e os dois catetos. Então ele afirma que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma também dos quadrados dos catetos, certo? Ele é útil, pessoal, porque veja que o teorema de Pitágoras eu não trabalho com ângulo. Aqui tudo a gente fez as contas e descobriu o comprimento de lado trabalhando com ângulo. O teorema de Pitágoras eu posso não conhecer o ângulo do triângulo, os ângulos internos, né? Desde que eu conheça que tenha um que é 90, que aí eu posso aplicar o teorema. O teorema de Pitágoras é válido apenas para triângulo retângulo. Se não tiver um ângulo de 90, você não pode usar. Mas eu não preciso saber quem são esses dois ângulos aqui, ó. Certo? Se eu souber dois lados, se eu souber quem é B e C, eu descubro quem é A. Se eu souber quem é B, eu descubro quem é C. Se eu tiver dois lados, eu descubro o terceiro lado, sem saber quem são os ângulos. Então, por isso que ela é útil. Certo? C. Ele pede para usar o teorema de Pitágoras para obter a diagonal de um quadrado. Você tem aqui um quadrado. Qual é a ideia do quadrado? O quadrado tem os 4 ângulos iguais a 90 graus, são os 4 ângulos retos. E os lados são iguais, então aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L. A diagonal é essa linha, ó, que vai de um vértice ao outro. Vou chamar de diagonal. E aí ele quer que a gente obtenha o teorema de valor da diagonal via teorema de Pitágoras. A diagonal, observe que aqui eu tenho a diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Certo? Então aqui, ó, a diagonal é a hipotenusa e os L são os catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é a diagonal ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado. Certo? Agora, note, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Como é que eu tiro a raiz quadrada, a potência 2 aqui, o quadrado? Eu aplico a raiz quadrada. Certo? Mas faz sentido considerar mais ou menos? Não, estou trabalhando com o comprimento de uma figura, né? Então ali, claro que aqui vai ser uma distância, um valor positivo, ok? Só que eu posso manipular aqui, ó. Lembre vocês que eu posso separar as raízes quando eu tenho multiplicação. Então fica a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Raiz de 2 eu vou manter, né? Ela é um número irracional, mas eu posso tirar o L aqui de dentro da raiz. Então a diagonal de um quadrado, seja qualquer que seja o quadrado, é raiz de 2 vezes o comprimento do lado. Show? Próxima questão. Ó, considera as informações abaixo sobre o teorema de Pitágoras. Ok? O teorema de Pitágoras relaciona as medidas do lado de qualquer triângulo. É falso. Apenas do triângulo retângulo, tá? Qualquer triângulo não, só do triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos ângulos do triângulo retângulo, verdadeiro. Desculpa. Aí tá vendo, já tô caindo. Dos ângulos não, dos lados, não dos ângulos, ok? Então também é falso. Dado um triângulo retângulo, se x é a medida da hipotenusa e as medidas dos catetos são x e y, então pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, verdadeiro, tá? Então é correto o que se diz apenas na alternativa 3, ok? Então letra C.
Nona questão, ó. Esse subiu um muro de 32 metros. Show? Aqui o muro de 32 metros. E para isso apoiou uma escada aí, e essa escada é uma distância a 24 metros do muro, ok? E aí ele quer que você descubra o comprimento aqui dessa escada que eu vou chamar de X. Ele dá um ângulo aqui, mas assim, você tem note que aqui o muro ele está em pé, né, vamos dizer assim, está no esquadro certinho, então ele forma aqui um ângulo de 90 graus, né? E aí eu tenho a formação do triângulo retângulo entre o muro, a escada e a distância entre o muro e a escada. Eu não preciso dos ângulos, porque se eu tenho dois lados eu descubro o terceiro. Note que o x aqui é a hipotenusa desse triângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, né, o x é a hipotenusa. Eu posso encontrar o valor de x fazendo x ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Um cateto é 32 metros e o outro cateto é 24 metros. Ok? Quem é x ao quadrado? X ao quadrado é 32 ao quadrado, que dá 1024. E 24 ao quadrado, que dá 576. 1024 mais 576 dá 1600. Ok? E a raiz, ou para tirar o quadrado, eu vou aplicar a raiz. Logo, não vou colocar mais o mais ou menos, que vocês sabem que a gente só vai considerar o valor positivo, né? E aí, que a raiz de 1600 é 40. Certo? Então, essa escada aqui, para isso dar certo, essa escada tem que ter um comprimento de 40 metros. Ok? Vamos para a 10ª questão. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus, com velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao solo, ao ponto de partida, é de 30 metros. Está aqui a altura, né? 30 metros. Quando eu usar essa aproximação para o seno, o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é, veja, eu sei a velocidade, 4 metros por segundo. Só que se eu tenho a velocidade e eu quero descobrir o tempo, eu tenho que saber a distância que ele percorreu. Para saber a distância que ele percorreu, eu tenho que saber quanto é que mede aqui esse comprimento da rampa. Certo? Isso daqui é um triângulo retângulo, a rampa, né? E aí, em relação ao ângulo de 3 graus, 30 está de frente para 3 graus, ó. Então, 30 é o cateto oposto. E x, que está de frente para o ângulo reto, é a hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto, eu quero descobrir a hipotenusa, eu tenho que usar seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Sei? Então, esse seno de 3 graus aí é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 3 graus, que é o oposto, 30 metros, a hipotenusa é x que eu quero descobrir. E ele te deu, né? O seno de 3 graus é 0,05. É igual a 30 sobre x. Vou multiplicar cruzado. Então, ó, 30 vezes 1, que é como se tivesse 1 embaixo, 30. E 0,05 vezes x é igual a 30 vezes 1, que é 30. Então, 0,5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 0,05. E 30 que divide 0,05 é 600. Mas, professor, que loucura. Ó, como é que eu faço essa conta? Vou andar uma casa embaixo e uma em cima. Então, não vai ficar mais 30, vai ficar 300. 300 por 0,5. Mas ainda tem uma vírgula, então vou andar mais uma casa embaixo e uma em cima. E fica 3.000 por 5. E aí a gente faz a conta certinha que dá 600 metros. Ok? Agora veja, a velocidade é distância dividido por tempo. Eu quero descobrir o tempo. Vou multiplicar cruzado aqui. Então, ó, ΔS vezes 1, velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo é igual à distância. Se eu quero
o tempo, que ele me pede o tempo, então a velocidade passa dividindo, então o tempo é a distância dividido pela velocidade. A distância eu calculei, que foi quanto? 600 metros. E a velocidade é de 4 metros por segundo. 600 dividido por 4 te dá 150. 150 segundos, porque a velocidade aqui está em segundos, né? Mas 150 segundos vai me dar 2. Você pega e divide por 60 para transformar em minutos, porque ele te pediu em minutos. Dividido por 60, ΔT vai ser 2,5 minutos. Ok? Então, letra A. Seja um ângulo alfa, um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Se o seno de alfa é 3/5, quanto vale o cosseno e a tangente? Aí, pessoal, você tem que lembrar da relação fundamental, porque a única coisa que você sabe é o seno. E você quer obter o cosseno. Mas a gente pode lembrar da relação fundamental da trigonometria, né? O que a relação fundamental da trigonometria nos diz? Que o seno de um ângulo ao quadrado, chamando aqui o ângulo alfa, ou o peixinho que vocês chamam, mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. A gente demonstrou essa fórmula pelo teorema de Pitágoras, ok? Então, o cara descobriu o cosseno, basta conhecer o seno, ok? Então, quem é o seno? O seno é 3 sobre 5. Então, ó, 3 sobre 5 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. 3 sobre 5 ao quadrado, 3 ao quadrado 9, e 5 ao quadrado 25, certo? Mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ó, eu vou pegar o 9 sobre 25 e passar para o lado do 1, então ele vai negativo. Então fica com cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 9 sobre 25. Show? O que acontece? Vamos fazer essa subtração aí. Como é que eu vou fazer? Boto, ó, multiplico o denominador aqui como se eu tivesse 1 também, então 25 vezes 1, 25, e agora eu multiplico cruzado os numeradores. 25 vezes 1, 25 menos, que tem um menos, 9 vezes 1, 9. Então isso daqui vai te dar 16 sobre 25. Mas o cosseno está ao quadrado, então eu tenho que tirar o quadrado. Para tirar o quadrado, eu aplico a raiz quadrada de 16 sobre 25. A raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5. Então o cosseno é 4 sobre 5. Note que eu poderia ter aqui mais ou menos, mas não faz sentido, já que o cosseno é uma divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, são valores positivos, portanto tem que dar um valor positivo. Então a gente não faz sentido nesse problema considerar o valor negativo aqui, ok? E a tangente é você pegar o seno sobre o cosseno. O seno é 3 sobre 5, o cosseno é 4 sobre 5. Divisão de fração, repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. 5 cancela com 5, sobra 3 quartos. Show? Show de bola, né? E nossa última aí da lista, ok? Ó, um pequeno avião voa a uma altura de 3 km. O piloto planeja um procedimento de descida de modo que tal o ângulo formado pela horizontal e pela sua trajetória seja de 20 graus. Que distância aproximadamente o avião percorrerá até o pouso? Você está aqui o seu avião, né? Lindo, que eu não sei desenhar. Aí ele vai iniciar o pouso. Ele está a uma altura, aqui eu tenho o solo. Ele está aqui, uma altura do solo
3 quilômetros. Ok? E aí ele vai descer. Se ele vai descer, ele vai fazer essa trajetória aqui, ó, né? Até encontrar o solo. Ok? E ele diz o seguinte: ele planeja esse procedimento fazendo uma trajetória de 20 graus, pessoal. Mas, ó, em relação à sua trajetória, que a trajetória dele é essa daqui, ó, que ele vai descer. E a horizontal, quem é a horizontal? Essa daqui. Então, ele está dizendo que isso daqui é 20 graus. Cuidado para você não ter que colocar o 20 graus aqui. Aqui não é entre a trajetória horizontal, é entre a trajetória vertical. Esse lado aqui é vertical, é a altura dele, ok? E ele, o que é que ele quer descobrir? A distância que ele quer que ele vai percorrer, ou seja, essa distância aqui que ele vai descendo, ok? Ó, veja. Vamos pensar o seguinte: você tem aqui o 20 graus, né? Em relação a 20 graus, x, aqui eu tenho um ângulo reto, x é a hipotenusa, aqui é o cateto adjacente a 20 graus e a altura, os 3 km, é o cateto oposto. Então, você quer descobrir a hipotenusa do triângulo e o único que você sabe é o cateto oposto. Então, você tem que ter uma relação entre hipotenusa e cateto oposto. Então, quem dá cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, seno de 20 graus é o cateto oposto sobre hipotenusa, que é 3 sobre x. Certo? Eu acabei que eu não dei na questão seno de 20, mas seno de 20 a gente pode aproximar por 0,34. É igual a 3 sobre x. Então, multiplicou cruzado, 0,34 vezes x é igual a 3, né? E aí, 0,34 está multiplicando, vai passar dividindo. Show? Que isso daqui é a mesma coisa de 300 dividido por 34. E 300 dividido por 34 te dá 8,8 aproximadamente. 8,8 quilômetros. A distância que o avião aí vai percorrer. Show de bola? Eu vou dar uma pausa aqui nesse primeiro vídeo e aí eu faço outro vídeo com o teste, porque senão vai ficar muito extenso. Ok? Então a gente vai para uma parte 2.